Olá, eu sou Adriana Croce, terapeuta e mentora de líderes, e você está ouvindo o podcast Soberania Interior. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje, Como as crenças se formam, por que pensar positivo não resolve. Se pensar positivo resolvesse, você já teria resolvido isso, concorda? O fato é que nem toda crença nasce de um trauma, mas toda crença deixa um rastro no corpo. E talvez seja por isso que repetir frases bonitas não muda o que, por dentro, continua reagindo do mesmo jeito. Hoje eu quero conversar com você sobre como as crenças realmente se formam e por que, muitas vezes, o problema não está na falta de pensamento positivo, mas na forma como aprendemos a interpretar a vida. O que você precisa saber é que existe uma forma de funcionar internamente, em que a pessoa acredita, mesmo sem perceber, que certas coisas simplesmente são assim. Eu sou assim, eu sempre fui assim. Não adianta tentar. Essa é a base do que chamamos de mentalidade fixa. Não é só sobre inteligência ou capacidade profissional. Ela aparece na forma como lidamos com emoções, relações e desafios. Quando alguém acredita que não consegue mudar, não porque tentou e não deu certo, mas porque sente que aquilo faz parte da identidade, uma crença começa a se solidificar. E crença, quando vira identidade, passa a comandar as escolhas. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine alguém que recebe um feedback simples. O seu trabalho pode melhorar neste ponto. Uma pessoa com uma estrutura interna mais flexível escuta isso como um ajuste, mas alguém com mentalidade fixa sente outra coisa no corpo: tensão, vergonha, defesa. O pensamento não vem como reflexão, vem como uma sentença. Se eu fosse bom de verdade, isso não teria acontecido. Perceba, não é o feedback que dói, é a crença silenciosa de que errar prova um defeito pessoal. Aqui é importante separar as coisas. Nem toda crença limitante nasce de um trauma profundo, mas muitas surgem como estratégias de proteção emocional. Quando uma experiência dói demais e a pessoa não tem recursos internos para processar, a mente cria atalhos. Melhor não tentar, melhor não me expor, melhor não sentir. Essas crenças não surgem para limitar, surgem para proteger. O problema é que o corpo não esquece, ele aprende. E aquilo que começou como defesa vira padrão de reação. Do ponto de vista do funcionamento cerebral, o corpo reage primeiro. Quando uma situação ativa ameaça, real ou imaginada, o sistema entra em alerta. E se isso acontece repetidamente, o corpo passa a antecipar o perigo, mesmo quando ele não está mais ali. Por isso, você pode saber que não faz sentido reagir assim, e ainda assim reagir. A crença não está só no pensamento, ela está no corpo. Vou te dar mais um exemplo para ficar mais claro ainda. Pense em alguém que evita conversas difíceis, porque acredita que não sabe lidar com conflitos. Essa pessoa não foge da conversa, ela foge da sensação interna que o conflito ativa. A crença diz: eu não dou conta. O corpo confirma tensão, aceleração cardíaca, desconforto. E assim, a crença se reforça, sem nunca ser questionada de verdade. E agora vem um outro ponto: mentalidade fixa e trauma não são a mesma coisa, mas se tocam. Trauma é a ferida emocional não integrada. Mentalidade fixa é a estrutura que se forma ao redor dela, ou mesmo sem ela, quando a pessoa aprende que não pode mudar. No dia a dia, elas se encontram no comportamento de evitar desafios, levar tudo para o lado pessoal,
reagir de forma rígida, desistir antes de tentar, se definir por rótulos internos. É aí que o trabalho profundo começa. E autodomínio não é controlar pensamentos, é reorganizar a relação consigo. O caminho não é forçar pensamentos positivos, é desenvolver consciência. Autodomínio nasce quando a pessoa aprende a observar suas reações, reconhecer seus padrões, diferenciar quem ela é do que ela aprendeu a acreditar, regular o corpo antes de tentar mudar a mente. Quando isso acontece, as crenças começam a perder força, não porque foram combatidas, mas porque deixam de ser necessárias. Crenças não são verdades. São histórias que fizeram sentido em algum momento. E o amadurecimento emocional começa quando você deixa de lutar contra quem você é e começa a compreender como se construiu e busca cada dia ser melhor para si mesmo, que vai resultar ser melhor para outros. Lembre-se, autodomínio é quando você deixa de ser conduzido pelas suas crenças e passa a conduzir a própria vida com consciência. E eu te convido a seguir o canal para receber os nossos podcasts toda semana. E deixe seu comentário para eu saber sobre que assunto você gostaria de saber mais. E eu te espero no próximo episódio. Até lá!